boa noite aos candidatos e candidatas ao CSD, que vão assistir a esse tutorial no YouTube ou nas redes sociais posteriormente. O objetivo aqui é fazer uma visão panorâmica e um tutorial de uso do professor Maurício Costa IA, ou Maurícia 2.0, conforme carinhosamente batizado pelos meus alunos do programa de coaching. Ok? Então, primeiro eu vou fazer um panorama geral aqui de quais são todos os recursos, quais são todas as abas, e depois nós vamos usar um por um, né, aqui uma por uma das abas, mostrando a utilização de cada um desses recursos e qual o melhor uso que vocês podem fazer deles. Né? A partir do momento que você tiver feito o login na plataforma, você vai encontrar essa interface, onde nós temos o chat interativo, aprendizado guiado, coaching personalizado, resumos e revisão inteligente, ok? No caso das pessoas que estão fazendo o teste grátis agora, o teste grátis não inclui o coaching personalizado. Então, o coaching personalizado ele fica bloqueado somente para os alunos do coaching exclusivo, ok? Os alunos da trilha da inteligência artificial têm acesso aos outros 4 modos, né? Ao chat interativo, aprendizado guiado, resumos e revisão inteligente. E quem fizer a assinatura mensal tem acesso ao chat interativo, aos resumos e à revisão inteligente, ok? Essas são as 3 modalidades de acesso. Aqui nós temos o dashboard, que é o painel de desempenho, que vocês estão vendo aqui são os desempenhos que eu fiz apenas por uma questão de, de treinamento, né? Para ter esse tipo de acesso. E aqui vocês veem que vocês vão ter o acompanhamento tanto da correção das questões discursivas, quanto o acompanhamento das questões objetivas, certo? Com a taxa de acerto por matérias, ok? Isso aqui estará vinculado lá na frente à revisão inteligente, que nós veremos aqui na sequência das abas. Então, esse aqui é o panorama geral, é a visão geral que nós temos, então. Certo? Vamos começar, então, pelo chat interativo. Bom, no chat interativo, a principal recurso do chat interativo, o principal recurso da interface é o gerador de questões. O gerador de questões é o primeiro botão que aparece aqui no chat, esse aqui, que aparece a folhinha, você passa por cima dele, ele vai mostrar aqui gerador de questões. Você entra nele e você terá, então, 2 alternativas. O primeiro a elaboração de questões de certo e errado, né? Questões de TPS, nesse caso, que você pode fazer, como você pode ver aqui, até 50 questões de uma vez só, certo? Aqui, colocando, ok? Então, pode ir de 1 a 50. Aqui você pode escolher o grau de dificuldade, você quer um grau misto, né? Vai misturar questões difíceis, médias e fáceis, quer questões fáceis, quer questões médias, ou quer questões difíceis, ok? E aqui você escolhe a matéria que você quer. Então, aqui temos todas as matérias do TPS: português, inglês, Estado do Brasil, mundial, política internacional, geografia, economia e direito, ok? E aí temos a opção de tema. Vamos fazer as questões aqui com 2 opções. Primeiro, fazendo uma seleção dos tópicos de acordo com o edital, e depois escolhendo um tema livre. Tá? Quando você vem aqui e escolhe a matéria, vamos escolher aqui língua portuguesa, ok? Vou fazer uma questão só. E eu posso pedir para gerar uma questão, gerar com todos os tópicos. Né? Então, eu posso pedir para gerar um simulado que pegue todos os tópicos do edital, ok? Esse aqui são todos os tópicos que aparecem no edital no programa de língua portuguesa. E aqui, eu vou clicar, então, para gerar questão. Ele vai entrar para gerar questão, ele demora alguns segundos para responder, porque ele está programado para pensamento profundo. Então, se tiver mais questões, ele vai demorar um pouquinho mais, de 5, 10, 15 questões. Mas é sempre o tempo de alguns segundos, certo? Não tem motivo para grande desespero. Ela vai vir sempre nesse formato de cartão a sua resposta, ok? Você pode ver o gabarito sem responder, ou você pode responder. Vamos ver o item aqui. Considerando a norma culta da língua portuguesa, a despeito de todas as críticas, o governo, na sua perspectiva, cabe a ele tomar as decisões finais sobre a política externa, está correta quanto à regência verbal e à clareza textual, certo? Está errado, né? Tá, aqui a questão estava redundante, e aqui, então, vem o comentário do professor Maurício Costa IA, baseado no seu treinamento,
com a referência. Essa referência aqui é muito importante porque essa plataforma está treinada dentro da bibliografia autorizada. Portanto, ela não dará nenhuma resposta e não elaborará nenhuma questão que não esteja baseada das 112 obras que eu coloquei aqui para basear o treinamento. Além disso, quando você gera a questão aqui, você pode copiar, ok? Ou você pode baixar. Se você clicar aqui em baixar, ele vai baixar um TXT e você pode pegar essas questões e levar especialmente para o notebook LM, por exemplo, para fazer o seu caderno. Ok? Temos aqui. Podemos voltar, então, seguindo o mesmo chat, podemos voltar para o gerador de questões. Aqui no gerador de questões, agora, eu vou querer fazer uma questão sobre tema livre, certo? Ok? Então, posso escolher aqui. Vamos escolher aqui geografia. Né? Aqui eu venho no tema livre e coloco opa, incêndios florestais. Ok? E ela vai gerar a questão para mim. E eu botei 5 questões. Era para ter sido uma só, mas enfim. Né? Já diria o Chaves que burro dá zero para ele. Está gerando as respostas. E aqui estão as questões. Tá vendo? Eu vou responder sem ler. Aqui de novo, você pode pegar e baixar. Ok? Tanto copiar quanto fazer o download. Eu vou responder sem ler, ok? Só para ficar claro aqui. Eu vou estar certo. Responder, eu vou chutar tudo numa opção só. Aqui, errei. Isso aqui vai ser importante lá na frente. Acertei, errei e acertei. Vejamos aqui que no número ímpar tivemos 3 errados e 2 certos. A plataforma está treinada para fazer as coisas desse jeito, ok? Então, aqui você tem uma noção de como você recebe, como você gera as questões objetivas, ok? Seguindo no chat interativo, aí você vai voltar no gerador de questões, pode voltar no gerador de questões, e aqui então pedir para fazer uma questão discursiva, ok? Certo? Nessa questão discursiva, eu vou escolher aqui geografia, vou escolher uma questão de 40 linhas, que é o que ele vai gerar, e vou pedir aqui, então, para fazer uma questão sobre incêndios florestais no Brasil, ok? E vou pedir, então, para ele gerar a questão. Aqui, no, nas questões discursivas, eu preferi deixar a escolha de tópico livre, porque as questões discursivas dessas matérias, elas são sempre muito específicas, né? Não são questões assim, de tópicos mais genéricos, né? Que você pode fazer. Então, aqui ele vai gerar a sua questão. Aqui, então, temos a questão, né? Com base nos seus conhecimentos geográficos sobre o território brasileiro, certo sobre a base de ciências florestais, analisando suas causas, padrões de ocorrência, impactos socioambientais, além de abordar desafios para sua gestão. Desenvolver aqui os 4 itens, você veja que os 4 itens estão todos devidamente calculados em relação à pontuação de 20 pontos, que é uma questão de 40 linhas. Certo? Ok? Apenas para fazer uma coisa aqui, eu vou gerar uma resposta dessa questão no Gemini, para a gente fazer a correção dela. Ok? Então, o Gemini está aqui gerando uma resposta para a gente fazer a correção. Veja aqui que aqui ele dá o padrão de resposta, já seguindo aqui a sugestão que tinha sido dada pelo Rodrigo, de que o padrão de resposta seguisse o padrão da prova, que o padrão de resposta dividia em 10 itens, mesmo que a questão não fosse. Você veja aqui que está com todas as referências, né, de cada uma das coisas que foram utilizadas, certo? Então, aqui nós temos o padrão de respostas, ok? Agora eu vou pegar aqui a resposta do Gemini, apenas para a gente ter o parâmetro,
E vamos colocar aqui no corrigir minha resposta. Então, vou botar aqui a resposta digitada, que foi a resposta que eu peguei da inteligência artificial. Certo? E aqui, então, ao corrigir minha resposta, vou jogar. E aqui chegamos, então. Temos aqui, então, a análise da resposta. Aqui nós temos o parecer. Está vendo? Com tudo. Parecer está aqui. A análise comparativa item a item de cada um deles, né? Na comparação. A avaliação da estrutura da linguagem e a tabela de pontuação. Ok? Na tabela de pontuação, ele deu, portanto, 19 de 20. Que a plataforma está treinada para ser rígida, ok? No seu parecer, certo? Ela está treinada para ser rígida, então ela não vai afrouxar quando tiver, digamos assim, inconsistências em relação ao padrão de respostas geradas. Fechamos aqui, ok? Temos aqui, mas também podemos fazer, já que o objetivo é você treinar para a prova, nós podemos fazer com uma questão manuscrita. Aí vocês vão entender porque que eu peguei incêndios florestais. Estou usando uma questão aqui que tinha sido respondida por um aluno, com a resposta sobre incêndios florestais. Não é exatamente a mesma questão, mas ela vai servir. Então, vamos de novo aqui colocar em corrigir a minha resposta, certo? Vamos pegar aqui, colocando um arquivo PDF JPG. Vamos colocar aqui, então, e vamos pedir a correção da resposta. Então, aqui, de novo, corrigiu. Tá vendo? Temos aqui a análise comparativa para cada um deles, a avaliação da estrutura, e temos a nota atribuída aqui no final, 13 de 20. Certo? Aí, por que isso aconteceu? Entre outras coisas, porque essa questão que eu peguei aqui o PDF, né, que estava feita, é baseada, é uma resposta que foi feita para a questão que caiu no CACD 2024. Né? E eu gerei uma questão aqui para fazer a questão digital. Mas aqui é bom para você ver, que você viu. Isso, inclusive, teve uma finalidade didática, que é vocês verem aqui que ele não vai, que o professor Maurício Costa IA não vai afrouxar, entendeu? Então, pegou uma questão que não tinha coincidência, que não fazia as coisas, e deu 13 de 20. Então, está fazendo uma avaliação correta e justa, tentando reproduzir, tentando não, né? Reproduzindo o nível de exigência que eu aplico na minha correção aos meus alunos, ok? Então, este é o gerador de questões. Além de termos o gerador de questões, né, nós temos aqui, você pode colocar um arquivo PDF, né, e você pode aqui no arquivo PDF pedir para ele fazer um resumo para você de alguma coisa. Né? Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. Vou pegar aqui a mesma questão de geografia, e vou pedir aqui, faça um resumo de 100 palavras do arquivo e anexo. Ok, deixa eu corrigir aqui. Beleza? Aqui está o resumo de 100 palavras. Ele vai fazer para você. Você pode, para além da aba resumos aqui, que eu já explico quando eu chegar lá, vou mostrar a diferença, você pode pedir aqui para ele fazer resumo de vários tópicos e vários temas que vão ser baseados na bibliografia. Você pode pedir, faça um resumo de 500 palavras sobre o período joanino. Obviamente, 500 palavras é pouco, né? Mas eu estou botando aqui apenas para vocês terem uma noção da dinâmica de como o chat interativo vai funcionar. Mostrando aqui que você vai... E aqui está o resumo de 500 palavras. Outra coisa que você pode fazer aqui, aí, usando a engenharia de prompt e o melhorador de prompts do diálogo diplomático, ao qual vocês alunos têm acesso, e que é aberto para o público também, está lá no trilha da IA, cacd.blogspot.com, qualquer pessoa pode acessar o melhorador de prompts.
Aí vocês podem pedir aqui para ele, por exemplo, gerar padrão de respostas para uma questão para vocês. Vocês podem pedir para ele gerar uma resposta ideal para uma questão. Vocês podem pedir várias coisas aqui para fazer no chat interativo, que é onde vocês têm um sistema mais livre, né, de utilização, onde vocês podem fazer um freestyle, né? Uma coisa importante aqui mostrar para vocês também, deixa eu voltar aqui no gerador de questões, que vocês vão ver aqui que nas questões discursivas, ela não está incluindo inglês, francês e espanhol. Por que ela não está incluindo inglês, francês e espanhol? Porque inglês, francês e espanhol foram todas para o professor Maurício Costa Iá, línguas estrangeiras. Vamos passar, então, para a segunda aba que nós vamos usar agora, que é a última aba, que é a aba de revisão inteligente. Por que eu fui para a última aba aqui, para vocês verem a revisão inteligente antes das outras? Porque essa está totalmente associada ao chat interativo e ao meu desempenho. Como vocês viram aqui no começo, ó, o meu desempenho registrou tudo que eu fiz. Tá vendo? Inclusive a questão de geografia, o 3 de 20, um 0 de 20 aqui em questões de economia, que eu simplesmente botei um arquivo aleatório para fazer testes. Né? Aqui temos, então, questões de geografia, de economia e de direito, nas discursivas. Né? Nas objetivas, temos aqui as questões de língua portuguesa e as questões de geografia que eu acabei de fazer aqui ao longo desse tutorial. Então, estamos aqui no meu desempenho, utilizando as questões do chat interativo. Né? Aqui estamos. Então, vamos para a revisão inteligente. O que a revisão inteligente está fazendo? Então, a revisão inteligente está diretamente conectada aos exercícios que vocês fazem e ao que o dashboard registra. Então, quando você entra aqui, vai ver todas as matérias nas quais você já fez exercício. Neste caso aqui, fizemos de língua portuguesa, de geografia, de economia e de direito. Como eu fiz aqui para vocês o teste de geografia com as questões objetivas e fiz questões discursivas, vamos usar geografia, ok? Quando você escolher a geografia aqui, ele vai gerar uma revisão focada. O que essa revisão focada vai fazer? Ela vai trabalhar especificamente com os pontos nos quais vocês erraram ou erraram nas provas objetivas ou tiveram deficiência nas provas discursivas. E vai gerar um relatório de diagnóstico com um resumo em relação aos temas que você teve dificuldade e indicando estratégias e alguns métodos e algumas ações para que vocês prossigam os estudos baseados na minha metodologia, ok? Vamos gerar a revisão focada? Temos aqui, então, o relatório da revisão focada, né? Quando a gente volta aqui, temos aqui quais são os pontos de atenção, né? Dizendo aqui o que aconteceu na geografia de bioma, geografia ambiental, e aqui ele faz um erro, né? Ele faz um erro, né? Dizendo o erro e qual foi e qual é a correção, o erro e a realidade, vocês estão vendo aqui. Depois tem o resumo para revisão, em relação aos temas. Tema 1, dinâmica do fogo, fator antrópico. Tema 2, a vulnerabilidade pantanal, geografia dos biomas. Depois tem o plano de ação, desenvolvido aqui com a metodologia, a qual os meus alunos já estão acostumados, e você, futuro aluno do professor Maurício Costa Iá, ou futuro assinante da plataforma, vai conhecer também, né? Baseado aqui na leitura densa da bibliografia, o treino de TPS, o treino de discursivas e o uso das ferramentas da Maurícia 1. Da Maurícia 2.0, né? Fazendo aqui dando as orientações. Isso aqui não sai sempre a mesma coisa, ok? Não é sempre a mesma indicação para tudo. Isso varia por matéria, varia por desempenho de cada pessoa, ok? Então, isso é o que você tem na revisão inteligente, e aqui você ainda baixa. Pode copiar ou pode baixar aqui, fazer o seu TXT. E agora nós voltamos, então, para a segunda aba, que é o aprendizado guiado. Então, viemos aqui, então, para o aprendizado guiado, ok? O aprendizado guiado, nós temos 4 formas de interagir. Né? A forma 1, você escolhe a matéria, certo? Vamos escolher aqui geografia. Você pode escolher o tópico de acordo com o tema do edital. Vamos pegar aqui globalização, certo? E aí você pode começar a aula. Ele vai gerar a aula para você no primeiro momento e vai seguir a metodologia socrática. O que isso significa? Que ele vai te dar uma quantidade de informações, vai te fazer uma pergunta aqui, ok?
E somente quando você responder a pergunta corretamente, ele vai prosseguir. Se você responder de uma forma errada, ele não prosseguirá. E estou dizendo que eu não sei a diferença. E aí ele não vai prosseguir. Voltou. Ficou mais claro agora? Se sim, tente no formulário a diferença com suas palavras, certo? Qual a diferença disso aqui? Mas, professor, qual a diferença disso para fazer o aprendizado guiado, sei lá, do ChatGPT, fazer o aprendizado guiado no Gemini? Tá? A metodologia é basicamente a mesma. A grande diferença disso aqui é que esta plataforma está totalmente treinada na bibliografia. Então, tudo que vai sair aqui no aprendizado guiado é baseado na bibliografia do concurso, ok? E é baseado nas fontes, portanto, ele é source-based. É como, nesse ponto, é como o notebook ele é. Então, ele está focado, ele está baseado no treinamento que eu desenvolvi na plataforma, ele está baseado na bibliografia que eu autorizei, está baseado na estrutura específica do CACD, okay? Que foi tudo organizado diretamente tailored, né? Diretamente baseado nas necessidades de um candidato ao CCD em qualquer nível. Né? Então, essa foi a primeira forma de interação com o aprendizado guiado. Né? Saímos aqui e voltamos ao aprendizado guiado. Segunda forma de interação, eu posso fazer o aprendizado guiado tema livre, tema favorito de todo mundo, quando eu peço um exemplo aleatório, né, porque é a dificuldade que todo mundo tem, modelo ISLM-BP. Joguei aqui o modelo ISLM-BP. Aqui, vamos começar a aula. E ele vai, então, gerar aqui. Gerou o início, né, o segmento 1 do modelo do ISLM-BP. Certo? Aí eu vou dizer aqui, né, eu sou burro. Não sei responder a pergunta. Ele vai dar, aqui, então, tente novamente, aqui vai dar a explicação, e ele vai fazendo a explicação, e ele vai adequando. Me explique como se eu tivesse 8 anos. Ele vai adequar a linguagem, ele vai adequar os exemplos àquilo que você precisa. Certo? Aí, aqui está aqui. Vamos lá. É como um mapa que ajuda a entender duas coisas importantes. Quanto de limonada você consegue vender, quanto dinheiro as pessoas da sua casa têm no bolso. Inclusive, né, essa limonada aqui, na verdade, ela é limonada, mas tem gosto de groselha e cor de tamarindo. Entendedores entenderão. Ok? Aqui. Também posso fazer uma interação do tipo: eu sou PhD em economia. Explique dessa forma. E aí ele vai fazer a adaptação para o seu nível. Essa, nos aprendizados guiados todos, né, aí em qualquer plataforma, faz muita diferença, né? Você pedir para ele adequar o nível que você precisa de explicação. Tá vendo? E aqui está uma explicação para um PhD em economia. Certo? Aqui estamos. E aí voltamos, né? Aí vamos para a terceira forma de interação. Terceira forma de interação é nós anexarmos um material de base da aula, ok? Então, vamos colocar aqui, deixa eu escolher, História do Mundo Contemporâneo do Norman Rockwell, ok? Então, botei aqui o História do Mundo Contemporâneo. E aí, vou pedir aqui para ele começar a aula, ok? Então, ao começar a aula, vou pedir... Vejam que aqui eu estou dando prompts muito simples. Vocês sempre podem usar o melhorador de prompts do diálogo diplomático para fazer um prompt melhor. Mas aqui ele vai funcionar nessa interação. Quero uma aula que comece do primeiro capítulo e siga a ordem do livro. E aqui começou. Tá vendo?
Muito bem-vindo a essa aula de História do Mundo Contemporâneo, baseada na obra de Norman Low, seguindo o livro à risca, começando pelo capítulo 1. E assim você vai fazer aqui a pergunta para você, e depois ele prossegue, certo? Essa é a terceira forma de interação, ok? E agora nós vamos para a quarta e última forma de interação do aprendizado guiado. Essa aqui é muito importante, que é você fazer o aprendizado guiado em áudio, ok? Uma coisa importante, se no aprendizado guiado em áudio, ele não vai ler PDF, ok? Então, se você entrar no aprendizado guiado de áudio, ele vai fazer tudo baseado na bibliografia. Você pode, inclusive, pedir para fazer sobre o Norman Low, sobre a história do mundo contemporâneo, mas ele não vai ler arquivos de nenhuma forma, ok? Tenham isso em mente. A interface de áudio não lê arquivos. Os arquivos, PDF, todos os arquivos que estão disponíveis aqui são lidos somente no modo texto. Ele não é lido no modo áudio, ok? Beleza? Mas vamos começar, então, uma aula de áudio, que eu espero que o áudio do computador fique gravado, mas, de qualquer forma, tem a transcrição aqui, se vocês quiserem. Vamos lá. Boa noite. Eu queria fazer uma aula sobre o livro História do Mundo Contemporâneo, de Norman Low, começando do primeiro capítulo e seguindo a ordem do livro até o fim. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui como professor Maurício Costa IA. Iniciaremos nossa aula com o primeiro capítulo de História do Mundo Contemporâneo de Norman Low, focando nas raízes da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos explorar o contexto que Norman Low estabelece para o mundo contemporâneo, focando nas raízes da Primeira Guerra Mundial. Norman Low, em sua História do Mundo Contemporâneo, situa o início da Era Contemporânea e seus conflitos a partir de um complexo cenário europeu no final do século XIX e início do XX. A Primeira Guerra Mundial de 1914-1918 é apresentada como o resultado de causas profundas e interconectadas. Um dos fatores cruciais é o nacionalismo exacerbado, que permeava as nações europeias, gerando rivalidades e tensões, como evidenciado na unificação alemã e italiana e nas disputas nos Balcãs, considerados um barril de pólvora. O imperialismo também desempenha um papel central, com as potências buscando expandir seus impérios coloniais na África e na Ásia, o que acirrava a competição econômica e política. Além disso, a política de alianças complexas e rígidas, como a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, transformou uma crise localizada em um conflito global iminente. Low destaca que esses elementos criaram um barril de pólvora na Europa, onde o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand foi o estopim. Com base na análise inicial de Norman Low, qual a relação entre o imperialismo e a política de alianças na criação do cenário que levou à Primeira Guerra Mundial? Ok? Então, aqui, e aí você vai seguir com ele fazendo a interação na voz. Né? Sempre lembrando o seguinte, quando você está interagindo com a IA, qualquer IA, mas aqui também, você tem que prestar atenção no que você está pedindo, certo? Você não pode esperar que você vai dizer uma coisa genérica e a IA vai te dar a resposta que você quer, ela não dá a resposta que você quer porque você não disse e você fica frustrado. Você tem que ser sempre específico aqui. Então, você responde, ele vai prosseguir. Se teve dúvida, algo que ele não disse, você pede de novo para ele fazer, você pede para ele ir para o capítulo 2, você pede para ele ir para o capítulo 3 e faça perguntas específicas. Também tendo cuidado de que, como também funciona em qualquer IA, se ele estiver falando e você fizer qualquer som ou interromper no microfone, ele vai parar de falar. Okay? Então, vocês têm que ter atenção com isso. Isso é uma limitação das ferramentas atuais. Né? Não é uma limitação dessa plataforma. Então, essas são as 4 formas que vocês têm de interagir com o aprendizado guiado. A transcrição da aula fica aqui e você pode copiar aqui ou baixar aqui. E aqui do aprendizado guiado, nós vamos pular, então, para a aba de resumos. Chegamos aqui, então, no modo resumos. Esse modo resumos, ele não é freestyle. Né? Aqui você vai selecionar o tema que interessa para vocês em relação à disciplina e ele vai preparar uma aula estruturada
sobre aquele tema, no tamanho que eu delimitei, né, que é de até 2.000 palavras, e basicamente o que ele faz para você é gerar, ele é um gerador de fichamentos em 30 segundos, né? Vocês sabem aqueles fichamentos que vocês ficavam uma semana fazendo e saiu uma porcaria, porque vocês não sabiam nada na época? Ou quando vocês estavam melhores e aquele fichamento que vocês faziam em 1 hora e meia, vocês faziam fichamento para ele ficar bom, né? Agora ele fica pronto em 30 segundos aqui, você pode, em 1 hora e meia, você pode ler ele 250 vezes e memorizar o fichamento inteiro. Então, basicamente, eu até, esse modo resumo, eu podia chamar de gerador de fichamentos Tabajara, Ultra Mega Plus, né? Aqui, mas vamos lá, vamos escolher um tema aqui, né? Vamos de novo para os incêndios florestais, para manter a coerência, né? Vamos temas de geografia. Aqui eu vou ter que escolher o tópico: geografia urbana, teorias geopolíticas, o meio ambiente, as relações internacionais, biomas, domínios e ecossistemas. Aqui, biomas, domínios e ecossistemas. E ele vai, então, gerar uma aula completa. E aqui está a aula completa, certo? Então, nós temos aqui, vamos lá, para mostrar aqui de novo. Você pode, copiar ou baixar a aula. Você tem um fichamento pronto para compartilhar, para fazer seu caderno, para gerar questões, né? E aí, vamos aqui, temos então a aula magna, que na aula tem uma introdução, né? Onde eu sou muito mais simpático do que na vida real, que eu sou super duro com vocês aqui, né? Aqui vamos para os conceitos estruturantes: precisão tecnológica, conceito de bioma, conceito de domínio, os domínios morfoclimáticos do Brasil. Aqui estamos tudo, tá vendo? As faixas de transição em ecossistemas específicos, conexões interdisciplinares, conclusão. Tá vendo? E eu ainda posso gerar um resumo executivo aqui, que vai dar um resuminho do que está acontecendo aqui. E por último, aí para os alunos do coaching exclusivo, vamos para o uso do coaching personalizado, é a última aba que nós vamos testar. Estamos aqui no coaching personalizado, e o coaching personalizado ele vai dar respostas metodológicas, né? Ele vai dar orientações para vocês em relação ao que vocês querem, basicamente fazendo algumas perguntas de diagnóstico, se forem necessárias, e especialmente oferecendo orientações metodológicas de como vocês devem organizar as coisas. E aqui você tem o modo texto e o modo áudio, certo? Eu, particularmente, gosto de usar o modo áudio nesse tipo de coisa. Olá, boa noite. Você podia me ajudar a organizar o meu estudo de história? Eu sou um candidato iniciante. Boa noite. É fundamental organizar o seu de história para o KCD, pois é uma das disciplinas pilares, nível 1 na nossa priorização estratégica, base 4. Me ajude a organizar meu cronograma de história. Sou iniciante. Tá vendo? Passo 1, estratégia do como. Aqui. Passo 2, a bibliografia. Passo 3, o cronograma semanal. E o passo 4, a instrução final. Você pode baixar. Deixando claro que aqui, né, para os alunos do coaching exclusivo, em especial, esse é o tipo de coisa que a gente tem que validar nos encontros, ok? Para ver exatamente, né, e fazer o contexto. Porque aqui eu deixo uma mensagem final. Bem importante, né? Que já falamos disso várias vezes, mas não custa repetir, né? Às vezes o óbvio tem que ser repetido. Tenham cuidado nas interações com a IA com viés de confirmação, ok? A maneira como a forma você interage com a IA pode induzir a IA a dar a resposta que você quer, e não necessariamente a resposta que você precisa ouvir, certo? Então, não necessariamente quando você vai interagir aqui especialmente com a parte metodológica, se você simplesmente perguntar, estou fazendo isso, acho que eu estou certo, provavelmente a IA vai dizer que você está certo. Certo? Falei muito certo agora, né? Enfim. Mas você entender, né? Se você escreve para a IA, nossa, eu estou muito empolgado porque eu estou estudando história 14 horas por dia, o que você acha? Provavelmente todas as IAs vão te responder. Se você está empolgado, maravilha, que bom que você está conseguindo. Então, ele vai confirmar o que você quer. Certo? Então, a maneira que você vai interagir com a IA, especialmente quando você está lidando com questões de metodologia, não pode enviesar a pergunta para vocês receberem a resposta que vocês querem, ok? Eu sei que isso é reconfortante, mas, ao mesmo tempo, a resposta que vocês querem não é necessariamente a resposta que vocês precisam.
certo? Porque isso pode reforçar algum equívoco que vocês estejam cometendo. E isso é uma limitação de todos os modelos de IA hoje, que da mesma forma que as alucinações está diminuindo muito, né? Ao longo do tempo, eles estão ficando melhores nisso, mas ainda não é algo do qual os modelos de IA estão 100% livres. Ok? Certo? E com isso, então, encerramos aqui a sequência de apresentação e tutorial da Maurícia 2.0, professor Maurício Costa IA para o CSD.